E eu vou dar uma breve introdução sobre a Epístola aos Colossenses. Ela foi escrita por Paulo durante seu encarceramento, por volta dos anos 60 e 62 depois de Cristo. Ele escreveu para exortar e alertar sobre as falsas doutrinas, encorajar os crentes a viverem de acordo com a fé cristã e autêntica. Paulo enfatiza que Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele quer que os colossenses compreendam que Cristo é supremo e suficiente para todas as necessidades espirituais, e procura alertar que não é necessário buscar filosofias exteriores, dos quais são filosofias enganosas, por ensinamentos que diminuem a suficiência de Cristo e tradições humanas que não estão de acordo com Cristo. E vamos ver isso em Colossenses, do verso 1 até o verso 10. Mas antes vamos fazer uma breve oração. Senhor Deus, agradecemos, Senhor, por esse momento, que estamos aqui reunidos, Senhor, buscando louvar a Ti, aprender mais sobre a Tua palavra. Pedimos, Senhor Deus, que possa estar me usando, me dando sabedoria e capacidade para estar falando a respeito de Ti, que a mensagem, Senhor Deus, possa estar chegando a todos os ouvintes, pelos que estão nas redes sociais, pelos visitantes, Senhor Deus, do nosso meio, que possa estar abrindo, Senhor Deus, seus corações para estar recebendo a Tua palavra, Senhor. Pedimos, Senhor, que possa estar nos abençoando, nos livrando de todo mal, nos nossos afazeres, pelos irmãos que estão enfermos, Senhor Deus, possa estar com cada um deles, livrando de todo mal. E essa oração que eu lhe faço, em nome de Jesus Cristo que eu te peço e agradeço. Amém. Leiamos. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, enriquecidos da plenitude da inteligência para o conhecimento do mistério de Deus e Pai de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isto, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Porque, ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e sobreedificados neles, e confirmado na fé, assim como fostes ensinados, nele abundando em ações de graça. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Estais perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Como podemos ver, o verso 1 já enfatiza que ele já estava escrevendo uma carta. E diz quanto não viram o meu rosto em carne. Então isso já demonstra que ele que estava na prisão, como dizemos na nossa introdução. E ele cita uma igreja chamada Laodiceia. É uma das igrejas que é citadas em Apocalipse, no capítulo 3 e verso 14. Nós não vamos lá, mas é só para saber o endereço onde é citada essa igreja, que era bem próxima da igreja de Colossos, que se encontrava em uma região chamada Anatolia, que é conhecida como a Turquia nos dias de hoje. E nessa região se encontrava as sete igrejas bem conhecidas, e alguma delas podemos citar Efésios e Pérgamo. A seguir, os versos 2 e 3, Paulo procura que os irmãos estejam unidos em amor em Cristo, para que cada um console um ao outro, como um vínculo íntimo entre cada um dos membros, pois ele tinha como um fator importante para que os irmãos possuíssem essa proximidade para enfrentar possíveis problemas que serão citados logo a seguir. Ele continua dizendo:
e enriquecidos da plenitude da inteligência. Isso sugere que os crentes devem crescer em conhecimento e sabedoria espiritual, para que nós tenhamos o entendimento profundo das verdades espirituais, que é uma sabedoria pautada no ministério de Cristo, como ele sendo o firme fundamento da nossa fé e a união da igreja. E a continuação, no verso 3, é o complemento, onde ele começa: em quem estão escondidos. Em quem ele está se referindo ao nosso Senhor, e nele que está escondido a sua palavra. O termo escondido no versículo sugere que esses tesouros não são imediatamente óbvios para todos, mas são revelados àqueles que têm fé em Cristo. Indica que o pleno conhecimento e a sabedoria não são adquiridos superficialmente, mas requerem uma relação profunda e contínua com Cristo. Isto tudo é visto como um grande tesouro e algo de extrema relevância para a vida cristã. Então essa sabedoria é citada por Paulo, uma sabedoria ligada inteiramente com Deus, que é citada em Tiago, no capítulo 3 e verso 17. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. E no verso 7, ele já nos instrui novamente a termos uma base fortificada em Cristo. Por isso ele enfatiza: enraizados e edificados neles. Para termos uma fundação sólida, a vida do crente deve ser construída sobre Cristo. Isso implica um crescimento contínuo e uma estrutura espiritual que se desenvolve e fortalece ao longo do tempo. E termos uma fé enraizada em Cristo é resiliente e sustentadora. E por qual motivo Paulo estava procurando que os irmãos procurassem a sabedoria e tivessem um embasamento bíblico e que estivessem firmes na fé? O motivo se encontra nos nossos versos 4 e 8, e vamos ler novamente. E digo isto, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Paulo estava alertando os irmãos sobre um tema muitas das vezes que não damos certa importância, e acabamos dando lado para o inimigo, e é algo muito perigoso. Como sabemos, o nosso adversário está procurando sempre uma brecha para nos derrubar, como é descrito em 1 Pedro, capítulo 5 e verso 8. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. A palavra de Deus nos exorta a ter conhecimento, para que não sejamos enganados e termos um fundamento bíblico para qualquer tipo de situação. Mas, como sabemos, existem pessoas que utilizam seu conhecimento para promover o erro. E ele cita a palavra persuasivas. Isso se refere a discurso ou raciocínio que parecem plausíveis e atraentes, mas são enganosos. Tais argumentos são sutis, muitas das vezes apresentam meias verdades ou distorcem a verdade para parecerem convincentes. Isto pode promover diversos problemas, como a entrada de coisas seculares na igreja, como heresias, afastamento da doutrina e, consequentemente, afastamento de Deus. E podemos acabar caindo no verso 8, onde ele diz: devemos estar vigilantes contra sermos enganados e capturados por falsas doutrinas. A ideia de presa sugere ser capturado ou subjugado, perdendo a liberdade em Cristo. E também é citado filosofias humanas, que são enganosas e vazias. Aqui, filosofias refere-se a um sistema de pensamento que se opõe à verdade cristã. Vãs sutilezas são argumentos sofisticados
que parecem inteligentes aos nossos olhos, mas que são verdades sem valor e enganosos. E o que vemos na sociedade geral nos dias de hoje? Vemos diversos indivíduos que buscam a sabedoria que vem de fora e que acabam agarrando por filosofias mundanas. As pessoas pegam filosofias e acabam aplicando em suas vidas. E muitas das vezes gostam de publicar as suas ideologias e fundamentos em suas redes sociais. E acabam muitas das vezes criando até um certo tipo de idolatria. E isso acaba ofuscando o nome do Senhor e exclui a palavra de Deus. Muitos procuram filosofias para agradar a si próprio. Vive uma constante procura da felicidade e nunca a acham. Esquecem que quem nos dá apoio nas dificuldades e até mesmo emocional é o nosso Senhor e não as filosofias. Fazer a nossa vontade não está relacionado a ser feliz, mas sim em servir a Cristo. E isso já ocorria há muito tempo atrás, e temos uma passagem descrita em 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 21 ao 25. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus a salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas, para os que são chamados tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Desde a época de Jesus, a sabedoria humana, com suas filosofias e raciocínios, não conseguiu entender ou alcançar a Deus. Os gregos sempre foram conhecidos pelo seu grande intelecto, sempre valorizavam conhecimento filosófico e a sabedoria intelectual, buscando entender o mundo através da razão. Mas pregar o Evangelho e a crucificação de Cristo, ninguém conhecia compreender por meios racionais, somente pela sabedoria divina e fé para conseguirmos compreender as coisas do Senhor. E ocorreu que, com o passar dos anos, até chegarmos nos dias de hoje, isso se agravou muito mais, e a tendência é somente piorar. Como podemos ver em 2 Timóteo, capítulo 4, do verso 3 até o verso 3 e 4. Exemplifica muito bem como ocorre atualmente. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Paulo já procurava combater esse tipo de situação e já estava começando a se manifestar naquela época, e que nos dias de hoje esse tempo já chegou completamente. A grande maioria já não tolera mais o ensino verdadeiro e saudável da palavra de Deus. Poucos procuram seus ensinamentos corretos e bíblicos. E, muitas das vezes, em busca da verdade, as pessoas começam a procurar distrações e filosofias que lhes agradam e satisfazem seus próprios desejos e paixões. E Paulo cita, após, sobre um termo citado, mas tendo comichões nos ouvidos. Isso indica um desejo de ouvir coisas agradáveis, reconfortantes. Seu significado tem por uma figura de linguagem que descreve a busca por ensinamentos que coçam a coceira de seus ouvidos, isto é, satisfazem as suas curiosidades e desejos, demonstrando que não sentem mais prazer na palavra, enxergam como algo ultrapassado, que não mais atingem as suas expectativas e não agregam mais em nada, e não irá satisfazer as suas próprias concupiscências, ou seja, os seus desejos. E como é descrito também a posterior, que desviarão
aos ouvidos da verdade. Isso simboliza uma rejeição clara e voluntária, e por rejeitarem a palavra de Deus, irão retornar a fábulas, ou seja, a falsas doutrinas, que não têm base na realidade ou na revelação divina, acreditando em seus mitos, qualquer ensino ou crença que desvia da verdade bíblica. Podemos citar alguns exemplos: horóscopo, signos e outros diversos tipos de ramificação que distinguem da palavra de Deus. Em Colossenses, capítulo 2, do verso 22 e 23, ele nos cita: as quais coisas todas parecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária e humildade, em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Paulo encerra o capítulo 2 dando um desfecho que todos os seus ensinamentos não possuem um fundamento e são doutrinas baseadas em tradições humanas, e não na revelação divina. Elas são invenções humanas e não refletem a verdadeira vontade de Deus ou a essência do Evangelho. No verso 23, que apesar da aparência de sabedoria, que é devida a isto que devemos tomar muito cuidado. Podem parecer sábias e espirituais à primeira vista. Elas podem impressionar por seu rigor e aparente devoção, mas essas práticas são ineficazes para lidar com problemas do pecado e os desejos carnais. Elas não transformam o coração ou a natureza humana pecaminosa. Em vez de abordar a raiz do pecado, essas práticas apenas tratam dos sintomas externos. Desta forma, por isso devemos estar sempre firmados na palavra de Deus, estarmos sempre alerta para evitar tais desvios. Pode muitas vezes parecer insignificantes, mas através de pequenas aberturas podemos se corromper, como é dito em Cantares, capítulo 2 e verso 15. Apanhai-nos as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Que estejamos evitando as palavras que vêm sutis e doces, que parecem inofensivas, assim como as raposinhas, mas que futuramente farão estrago que talvez nós nem possamos imaginar. Que possamos estar sempre firmados no Senhor para todo sempre. Amém.